Quando Deus toma as rédeas, a estrada que jamais decepciona. Provérbio 3, 5 a 6. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Existe uma tranquilidade que escapa a qualquer explicação racional. Ela não nasce porque os problemas desapareceram, mas da decisão de entregar a própria vida nas mãos do Criador e crer que Ele conduz com sabedoria. Quando deixamos de agarrar o controle e permitimos que o Senhor assuma a direção, o nervosismo recua diante do repouso, e a incerteza se dissolve numa claridade que só vem do alto. Caminhar sob a orientação divina não é processo instantâneo, mas quem persiste comprova na prática que entregar-se à condução de Deus é a atitude mais sábia que alguém pode adotar. Quem percorre as Escrituras nota uma constante: os que de fato floresceram foram os que cultivaram o hábito de depender dele, buscar a Deus, aguardar sua resposta e seguir o rumo que ele indica. Reis, líderes e servos fiéis compartilhavam essa mesma característica. Reconheciam que a inteligência humana tem fronteiras, enquanto a sabedoria celestial não conhece limites. Conta-se a história de um empreendedor cuja trajetória era marcada por algo raro. Jamais via seus investimentos resultarem em perda. Ao ser questionado sobre o segredo, ele revelou que, sempre que uma proposta aparecia, retirava-se para um cômodo silencioso, trancava a porta e orava, aguardando uma resposta. Se nada viesse, não agia. Desde que adotou essa prática, sua vida floresceu de modo contínuo. Esse relato nos aproxima de algo que a própria palavra ilustra. Olhemos para Davi. Ele não foi homem livre de tropeços, cometeu erros sérios e colheu consequências amargas. Mesmo assim, a Escritura traz sobre ele um testemunho raro. Era alguém segundo o coração de Deus. O que o distinguia não era a ausência de falhas, mas a disposição permanente de buscar o Senhor. Em Salmo 25, 4 a 5, ele clama: Mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Em ti espero todo o dia. São palavras de alguém que admite sua carência de direção e não se envergonha de confessá-la diante de Deus. Essa postura aparece de forma mais explícita em 2 Samuel 5, 19, quando Davi se preparava para enfrentar os filisteus. Antes de mover um soldado, ele consultou o Senhor: Subirei contra os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? A resposta chegou sem ambiguidade: Sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Davi tinha histórico vitorioso, mas optou por perguntar antes de agir, e Deus respondeu. Esse padrão também marca a vida dos apóstolos, que não decidiam por conta própria para onde ir. A cada etapa da missão recorriam à orientação do Espírito Santo, pois haviam aprendido com Jesus que nada supera caminhar em sintonia com a voz divina. O versículo que abre esta reflexão nos convoca a 3 posturas: confiar no Senhor de todo o coração, reconhecê-lo em todas as decisões e abandonar a confiança exclusiva no próprio raciocínio. Quando é Deus quem guia, ele jamais conduz para a direção errada. A palavra garante que ele reserva planos de bem, um futuro repleto de esperança, e a única via para alcançar esse destino é seguir a rota que somente ele conhece. Reconhecer a Deus em cada decisão não é rito religioso vazio, é um modo de existir. Significa que, antes de decidir algo importante, paramos e perguntamos: Senhor, qual é a tua vontade aqui? Isso não exige longas vigílias solenes. Pode ser um instante breve de consulta, um silêncio interno em que o coração se volta para Deus, no trabalho, numa caminhada, num momento de descanso. Claro que certas circunstâncias pedem um tempo mais denso de oração, quando a decisão pesa ou o horizonte parece nebuloso. Mas o princípio central permanece: se desejamos que Deus nos conduza, é preciso estar disposto a obedecer quando Ele se manifestar. Não há coerência em pedir orientação divina enquanto já se decidiu seguir pelo próprio rumo. Uma das verdades mais consoladoras que a fé nos entrega é esta: quando o Senhor assume a condução, a história desemboca em vitória. Talvez não da maneira que esperávamos, mas o final é bom. As figuras bíblicas que aprenderam a depender de Deus, que atravessaram situações sem saída aparente, compartilham um desfecho que glorifica o Senhor. O inimigo pode parecer avançar por um período,
mas a palavra final sempre pertence a Deus. Nenhuma passagem expressa essa verdade com mais beleza do que o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes prados. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmo 23. Note o que o salmista declara. Ele não promete ausência de dificuldades. Mesmo assim, não há medo, porque ele sabe que não caminha sozinho. O pastor segue ao seu lado, e quando o Senhor é nosso pastor, bondade e misericórdia tornam-se certezas que nos acompanham todos os dias. É essa a reflexão que desejamos deixar contigo hoje, para os dias, decisões e desafios que ainda virão. Se Deus é o teu pastor, a tua história não pode terminar em fracasso. Ela termina na casa do Senhor, em paz, em vitória, em plenitude. Se você percebe que se distanciou dessa postura de dependência, este é o instante certo para renovar esse compromisso. Deus não recusa quem retorna, Ele acolhe de braços abertos. Você pode se achegar a Ele agora mesmo, exatamente como está, e dizer: Senhor, quero que Tu me guies. Vamos orar juntos. Senhor Jesus, reconheço hoje que muitas vezes andei pelo meu próprio caminho em vez de seguir o Teu. Falei que confiava em Ti, mas continuei me apoiando no meu próprio julgamento. As escolhas que fiz por conta própria me deixaram exausto, perdido e frustrado. Estou cansado de tentar sustentar sozinho um peso que nunca foi feito para eu carregar sem Ti. Mesmo assim, Tu nunca me deixaste. Tu abriste um caminho e me mostraste que existe uma maneira melhor de viver, seguir a Tua direção. Pai, peço hoje a Tua ajuda. Ensina-me os Teus caminhos. Entra em cada parte da minha vida e me conduz. Sê o meu pastor, o meu guia, aquele que orienta os meus passos. Não desejo mais decidir movido pelo medo, pelo orgulho ou pela pressa. Quero ser conduzido por Ti e quero viver na paz de saber que não estou sozinho. A partir de hoje, quero buscar a Tua vontade antes de agir, sobretudo nas decisões mais importantes. Quero ser alguém que Te consulta primeiro, não alguém que apenas pede a Tua bênção sobre planos já traçados. Perdoa-me, Senhor, pelas vezes em que neguei ouvir a Tua voz e escolhi minha vontade no lugar da Tua. Purifica-me e renova em mim um espírito disposto e obediente. Quero Te conhecer como Davi Te conheceu, como os apóstolos Te conheceram, com uma confiança que se torna a base de cada passo que dou. Quero crer em Ti a ponto de, quando Tu falares, eu obedecer, e quando Tu guiares, eu seguir sem hesitar. Obrigado, Jesus, por me receber com compaixão, por este momento de oração, e por continuar me chamando de volta. Glória ao Teu nome. Amém. Esperamos que esta reflexão tenha alcançado o teu coração e renovado em ti a certeza de que Deus deseja te guiar, em cada decisão, em cada passo, em cada novo começo. Que a paz, a clareza e a direção declaradas nesta oração se tornem realidade na tua vida, em nome de Jesus. Se você tem um pedido de oração, compartilhe nos comentários. Será uma honra interceder por você. Se esta mensagem tocou o teu coração, deixa o teu like. Esse gesto simples ajuda a alcançar mais pessoas que precisam ouvir isso hoje. Compartilha com quem você ama, porque alguém próximo pode estar precisando exatamente dessa direção e dessa paz. E se ainda não segue o canal Sagrada Rosa Branca, te convido a seguir agora e caminhar com a gente nessa jornada de fé. Que a paz de Deus esteja contigo sempre.